E aí pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal, onde eu pretendo fazer vídeos diários mostrando a dinâmica da movimentação do preço, especialmente do mini dólar e às vezes também do mini índice e algumas ações, levando sempre em consideração o uso da matemática e da estatística, o estudo e análise da catalogação dos movimentos, a aplicação de fórmulas, observando sempre o afastamento do preço, identificação de outliers e desvio padrão e o consequente retorno do preço à média. Basicamente a gente vai estar observando uma média e em função do afastamento do preço dela, se o preço cair em relação à média, a gente vai estar buscando oportunidades de compra. Se o preço subir, a gente vai estar fazendo operações de venda. Um dia sempre ele determina a movimentação do dia posterior. Então no caso aqui, esse é um exemplo que a gente pode usar do dia 16 de agosto, onde o dia 15 ele deixou uma média, que era esse patamar aqui, e em função dessa média a gente calcula os desvios padrão. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, até 4 desvios. E antes do dia iniciar, eu sempre eu determino o ponto aonde eu vou entrar, porque eu não vou entrar em todos os pontos, vai ser um determinado ponto em específico, tanto para compra como para venda. Se o preço chegar a algum desses níveis, a gente faz a operação. Aí também em cima disso tem umas regras de operação, para posicionar stop, posicionar a saída da operação, como a gente pode observar nesse dia aqui. Essa aqui foi uma operação feita no dia 16, onde a gente estava posicionado com a compra nesse nível aqui. Na verdade foi um pouquinho mais embaixo, era no nível de 3,5, 3,5 desvio padrão, e então a gente posicionou a compra mais ou menos aqui. E aqui estava o stop da operação e o alvo era aqui em cima. Então o preço chegou aqui, chegou a encostar no quarto desvio, mas aí ele corrigiu, e fez um movimento contrário a favor da nossa operação. E qual que é a maneira que a gente sempre faz isso? É usando uma planilha do Excel, onde a gente faz aqui a catalogação dos movimentos. Em cima dessa catalogação, a gente consegue identificar algumas evidências aqui durante o dia, durante a movimentação do preço, e a gente consegue identificar oportunidades de compra e venda. No caso, vamos analisar aqui então o dia 31, que é quando começou o novo contrato do mini dólar, Então vou vir aqui para o gráfico. Aqui então do dia 30 ele deixou uma média para nós que foi nessa região aqui. Então se a gente olhar aqui na nosso catalogador, no dia 30, as últimas evidências ficaram com um afastamento bem distante da média, A gente está com quase 3 desvios. Então nessa questão seria muito provável que o preço no outro dia viesse a fazer uma correção até a média, Então o que a gente esperava que isso fosse acontecer, e que de fato aconteceu, O preço dia 30 ele fechou aqui, a última vela. No dia seguinte ele abriu mais ou menos por aqui assim, e um dos primeiros movimentos que ele fez foi corrigir até a média para depois continuar o seu movimento de alta, A gente não sabe se ele vai subir ou se vai descer, mas como eu comentei que sempre tem os pontos determinados para compra e venda, Nesse caso aqui no dia 31 específico, eu tinha determinado que o meu ponto de controle seria no 4932,5. Então posicionei uma ordem de venda nessa região aqui, esperando que o preço viesse corrigir até aqui. Aí no caso, ele não fez o movimento esperado, Ele continuou subindo, a gente estava com o stop mais ou menos por aqui assim, e foi estopado nessa operação. Nesse dia 31, o preço passou até de 4,5 desvios, Então teve um movimento bem forte de alta, mas está sempre dentro dos parâmetros, Um movimento, apesar de ser forte, ele é um movimento comum até não é tão raro acontecer. Eventualmente acontece esse tipo de movimento no mini dólar, Então ele freou aqui, a gente pode até observar que tinha esse valor aqui na planilha, 4972, ele freou nesse ponto ali, ele segurou nesse nível aqui,
E aí a gente fica, né, tem outros critérios dentro da nossa planilha, onde a gente fica fazendo observação, né, de eventuais oportunidades. Eu gosto muito dessa coluna aqui. Essa coluna é muito interessante, que aqui eu consigo identificar variações, distorções no preço e onde pode estar fazendo operações. No caso, nesse em específico, no dia 31, ele deixou essa evidência aqui, esse ponto bem evidente, né? E nesse ponto aqui ele determinou que a gente podia fazer uma venda, né? E nesse caso, nesse tipo de operação, é sempre em torno de 5 pontos buscados, que foi nessa aqui, no fechamento dessa vela. Aí por aqui assim finalizou a operação de venda nesse nível aqui em cima. Aí depois a gente não observou mais nenhuma evidência, né? E o dia finalizou assim, então deu um stop e essa oportunidade de venda aqui nesse nível aqui. Esse seria o primeiro vídeo. Então eu vou fazer os outros vídeos dos outros dias de uma forma individual.